Se você tiver com a Bíblia física, coloque a mão sobre a sua Bíblia. Senhor Jesus, como é necessário nós estarmos sensíveis à Tua voz. Nós queremos conhecer, Pai, qual é a Sua vontade, qual é o Seu desejo. Fala conosco, Pai. Independente do mensageiro, fala ao nosso coração. Nós queremos conhecer todos os detalhes do nosso melhor amigo, daquele que quis primeiro ser o nosso amigo. Que a Sua palavra, Pai, produza vida no meu coração, para que eu possa gerar vida em outras pessoas. Tudo para a Sua glória, Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Espero que você esteja bem atento, que você não durma. Deus vai falar de maneira poderosa conosco. E a gente tem ouvido bastante sobre o livro de Tiago, mas hoje a gente não vai falar sobre o Tiago. O pastor está gostando muito de Tiago e eu gosto muito de Romanos. Então, nas últimas vezes que eu estive aqui, eu falei bastante sobre Romanos e eu vou continuar falando sobre Romanos. O livro de Romanos é maravilhoso. Se você não leu ele, você precisa ler. Ele é a síntese, o resumo das boas notícias. Jesus tem uma boa notícia para nós. E essa boa notícia está aqui no Evangelho. Ele, através do livro de Romanos, de maneira simplificada, reafirmou que nós fomos salvos e justificados por Jesus. Você foi salvo e justificado por Jesus. Ninguém pode te condenar por nada, porque você já está justificado em Cristo. A gente falou bastante sobre isso das outras vezes, lá em Romanos 1, Romanos 5. E antes da gente avançar para a temática do que a gente vai falar hoje, que é uma vida no ritmo do Espírito, eu quero relembrar de algumas afirmações para a nossa vida. E essas afirmações, elas precisam estar claras no nosso coração. E eu quero, em primeiro lugar, que a gente parasse, refletisse numa pergunta fundamental. Você realmente entendeu o que aconteceu com você quando você foi salvo por Cristo Jesus? E aí eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado. Você entende o que aconteceu com você quando você foi salvo? E é para responder. Não sabe, Madá? Respondeu aí? Nós precisamos ter isso claro. Por que que eu fui salvo? Sabe por quê? Porque às vezes a gente tenta viver a vida cristã, e é o como viver a vida cristã, sem antes ser transformado e entender o que é a vida cristã. A gente quer fazer o como antes do que, do porquê. E o que Jesus fez por mim e por você é o que faz de fato a diferença para as nossas vidas. Aquilo que Ele realizou é o que faz totalmente sentido e complementa a nossa vida. Se a gente não compreende o que é essa boa nova, essa boa notícia, a passagem de Jesus pela terra, a mudança de identidade que a gente teve, a condição que ela proporciona para nós, o lugar que ela colocou você, a gente vai continuar patinando, continuar tendo essa vida fraca, vazia e sempre tendo que tratar as mesmas coisas. Sempre passar mertiolate nas mesmas feridas. E aí a gente não consegue ter uma vida cristã integral. Então eu quero declarar, que a gente declare 3 verdades de coisas que a gente já ouviu, e que você declare isso como sendo real na sua vida. A primeira verdade, ela está lá em 1 Coríntios 6:20, se você quiser abrir, mas a primeira verdade é:
Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Você pode falar isso? Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Se nós nos lembrarmos disso, nós não vamos agir como se a gente pertencesse a nós mesmos. Quando nós entendemos isso, nós vivemos dessa forma. Eu devo a Jesus a minha vida. Eu tenho uma dívida com Jesus. Eu tenho uma dívida por causa da minha salvação. E eu não posso, de maneira nenhuma, ignorar a vontade dele e fazer a minha. E aí eu queria que a gente repetisse uma outra afirmação e, se puder, projetar a frase, porque é um pouco longa. Tá pronto? Não é essa. Vocês conseguem enxergar? A gente consegue ler junto? No 3. 1, 2, 3. Eu não pertenço mais a mim mesmo, nem ao pecado. Pertenço àquele que me comprou. A minha vida tem um novo dono, bom, justo e amoroso. Que verdade poderosa para nós. Por causa que nós fomos comprados por Cristo Jesus, nós passamos a pertencer ao Senhor Jesus. O pecado não nos escraviza mais. Aquele que comprou a gente, Jesus, ele é amoroso, ele não nos escraviza mais. A gente tem a decisão de servi-lo, porque ele é bom, porque ele é justo e amoroso. A segunda verdade é: eu fui completamente liberto do domínio do pecado. Fale aí, eu fui completamente liberto do domínio do pecado. Isso aí, a gente tem que repetir essas verdades. O poder do pecado sobre a sua vida foi quebrado. Nós precisamos ter isso claro. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos uma nova filiação. E nós podemos exercer autoridade sobre o pecado. Sobre os desejos que vêm sobre nós. Porque os desejos, eles permanecem. Muitos dos desejos, eles permanecem. O pecado, ele não foi erradicado completamente da nossa experiência. Vou falar mais para frente, mas a gente tem duas naturezas ainda. Mas o poder escravizador que tinha, falar não para ele, foi aniquilado. Coloca aí a segunda frase, Manu, para nós lermos juntos. Vamos ler? 1, 2, 3. Eu sou livre em Cristo. O pecado não é mais o meu Senhor. Isso é uma verdade para o nosso coração, para a nossa mente, muda a nossa forma de pensar. E a terceira verdade que a gente viu é de que eu fui salvo por Cristo para não pecar. Cristo, ele nos libertou para que nós pudéssemos, não para que a gente pudesse fazer tudo aquilo que a gente gosta. Essa não foi a liberdade que ele nos deu. Ele nos libertou do pecado para a gente ter uma vida dedicada em devoção a Deus, a agradar ao Senhor. A salvação, ela não é apenas um perdão para nos livrar do inferno, mas é uma transformação. E isso nos liberta e nos libera para viver em santidade. Essas verdades, ser salvo por Cristo, para não pecar, nos leva para uma transformação. E nos dá condição de viver em santidade. Que afirmações poderosas que a palavra de Deus traz para nós. E aí muda a nossa identidade. Você não vai patinar, mas nessa questão de identidade. Por causa de você? Não. Por causa da graça, daquilo que Cristo fez por nós. Se você é capaz de enxergar essas coisas, pensar nessas coisas e ainda pecar,
deliberadamente, infelizmente, está demonstrando que você não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu nada da palavra de Deus. A sua velha natureza ainda vive. Ela nunca foi crucificada. A gente não pode encarar a vida. Nós subimos o batismo daquela representação com uma nova vida. O objetivo do Evangelho, das boas novas, é a nossa transformação moral e espiritual. Por isso que a gente precisa entender o que antes de tentar viver o como. Para viver a vida cristã, para servir o Senhor, para desfrutar da herança de herdeiro de Deus, eu preciso entender o que aconteceu. Eu fui justificado. Jesus derramou na cruz para me comprar e para remover a algema que tinha em mim e que eu vivia preso e não conseguia deixar de pecar. Hoje eu posso levantar. Hoje você pode levantar e falar: não, pecado, você não tem domínio sobre mim. Não, vício, você não tem domínio sobre mim. Eu sou livre em Cristo Jesus. Você pode encarar o pecado com coragem e falar para ele: eu posso vencer isso. É isso que a palavra de Deus fez. É isso que Cristo fez por nós. De graça. Graça. Espetacular graça. Então, meus queridos, nós vamos avançar na nossa vida cristã. Na nossa devoção por Deus. Na nossa ambição, no nosso desejo. Você pode falar isso? Eu vou avançar. Nós vamos avançar. E você pode ter uma vida no ritmo do Espírito. Você pode ter uma vida pelo Espírito. E aí eu quero trazer mais uma pergunta de reflexão para você. Como a fé no Evangelho de Cristo leva de fato à transformação na vida real? Pense aí, para você refletir, para você pensar. Como a fé no Evangelho de Cristo leva, de fato, a uma transformação na vida real, no dia a dia, nos seus atos, nas suas ações, no seu pensamento, na sua mentalidade, na sua forma de compreender as coisas. Os nossos pastores não estão aqui, mas o desejo dos nossos pastores não é só que a gente compreenda a palavra. Não é só que a gente admire eles falando aqui, mas que a gente compreenda e ame essa palavra e viva essa palavra. Que a gente saia daqui nessa porta vivendo, algumas vezes até incomodado, para viver essa palavra e trazer uma transformação. Cristianismo é uma questão de mudar o nosso coração. Um coração que está embebido, consumido pelo Evangelho, que pensa no Evangelho. E esse coração, totalmente embebido, transbordante do Evangelho, ele nos leva a uma real transformação de pensamento, de comportamento. Mas para acontecer essa mudança no nosso coração, precisa mudar a nossa mentalidade. E é isso que a gente vai falar isso. A vida no ritmo do Espírito, que é uma vida de mudança de mentalidade. E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Romanos 8, para nós lermos o texto de que Deus quer trazer para nós. Romanos 8:1. A leitura é bem longa, a gente vai ler até o 16, mas é muito importante a gente ler. E depois a gente vai destrinchando o texto. Mas Romanos 8:1 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte.
A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Completo isso. Motivo de glorificar a Deus. Não precisava nem falar mais nada, mas eu vou continuar falando, tá, gente? Mas isso é muito poderoso. Mas isso é maravilhoso demais para nós. Compreender e viver e reafirmar isso. Acho que quando a gente acorda, a gente tem que ler isso todos os dias. Porque isso causa grande alegria no nosso coração. Grande satisfação em agradar ao Senhor. E é tudo. Não é obra nossa. É obra de Deus. Tudo é porque é graça. É tão importante a gente ter esse nome, Comunidade da Graça. É tudo de graça, é tudo sem esforço. E aí a gente demonstra as coisas, que Tiago fala tanto lá das obras, a gente demonstra as coisas não por medo, não por temor, não porque a gente vai ganhar alguma coisa, mas é porque a gente ama demais esse Deus, que fez essas coisas gratuitamente por nós, esse alto preço. E aí eu quero ler de novo o 4 e 5, que ele diz assim: de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Nós não seguimos mais a natureza humana. Só que algo interessante, se você voltar um capítulo, Paulo fala de um dilema que ele vive.
E aí, leva a gente a entender que a natureza humana ainda está aí. Ainda está presente dentro de nós. Porém, ela não nos domina mais. Ó, volta uma página aí, Romanos 7,18. Eu não passei o versículo para o pessoal, então você vai ter que abrir a Bíblia aí. Enquanto isso, fechou todo o meu esboço aqui. É ao vivo, gente. Mas Romanos 7,18 diz assim: E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mas lá no 25, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então ele mostra aqui que tem um dilema. Paulo, ele mostra que ainda a natureza humana permanece nele. Mas ele vai discorrendo de que nós conseguimos superar essa natureza humana. Se alguém conseguir uma água para mim, eu agradeço. Essa pausinha é só para você refletir um pouquinho, tá, gente? Enquanto abre aqui. Então, nós temos duas naturezas. E essa questão de ter duas naturezas, se a gente não entender muito bem, ela pode nos levar, e muitas vezes acontece isso quando a gente chega na igreja, porque não sai de cara a ansiedade, as marcas. Às vezes isso pode gerar na gente mais aflição, mais dilemas e batalhas, a não ser que nós tomemos a decisão de andar segundo o Espírito. Essa é a chave. Nós temos duas naturezas agora, a natureza humana e a natureza do Espírito. Para viver só pela natureza do Espírito, só tem uma solução: andar segundo o Espírito. A vida cristã, esse tempo que a gente vai passar aqui, é uma batalha da nossa mente, da natureza humana e da natureza do Espírito. Por quê? Porque a gente tem a natureza humana e uma inclinação para fazer o que é mal, inclinação para fazer o que é errado. Fala que tem às vezes essas pegadinhas, coloca lá, não olhe. Começa a gerar um desejo na gente. Preciso olhar. Fofoca, por exemplo. Tem uma coisa que aconteceu aqui para te contar. Nossa, já começa a causar um negócio. Não me conta, eu quero... O meu prazer é esse, a gente fofocar aqui, a gente contar. Muitas vezes tem até isso. Nossa, o que é legal ter aqui no trabalho é a gente falar mal dos outros, de quem não está. Então a gente tem essa inclinação para as coisas erradas, para a coisa da carne. E o que acontece quando a gente deixa a natureza humana dominar a gente? O que acontece com a gente? Pensa aí, fale para a pessoa que está do seu lado.
Muitas coisas acontecem, a gente vai discorrer. Mas natureza humana é a nossa disposição natural para autonomia, para autossuficiência, para o egoísmo. É eu no trono, as minhas vontades, a minha emoção, o que eu sinto, o que eu quero. Pensar nas coisas humanas é ter a mente, as ambições, os desejos governados por mim, pelo eu, pelo que eu preciso. E é o eu que é fadado ao fracasso. As nossas decisões tomadas sem pensar nas coisas do alto vão nos levar para o fracasso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a fatura vai chegar das decisões quando eu vivo pelo eu, pelas minhas vontades. Tem um livro bem fininho do Tim Keller, me lembrem o nome aqui, que Ego Transformado. Ele fala disso. Você precisa ler, é fininho. Não tem ali, mas vai ter futuramente. É muito fininho. Você precisa ler para você ser liberto disso. E quais são as coisas da natureza humana? Paulo nos fala lá no livro de Gálatas. Abra lá, Gálatas 5,19. E olha que legal que esse texto aqui, ele tem exatamente o mesmo título de Romanos 8, a vida pelo Espírito. Gálatas 5,19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. A lista vai muito além de pecados carnais, sexuais, excessos. Ela inclui pecados de relacionamentos, inimizades, rivalidades, divisões, pecados de adoração, idolatria, pecado de atitude, ciúme, inveja, raiva. Isso mostra que a carne, a natureza humana, contamina todas as áreas da nossa vida. Tudo. É podre. A natureza humana é podre. É tudo. Não tem nada que dê para salvar. E a raiz de todas essas coisas aqui é o quê? É a autogratificação. É a exaltação do eu, da minha necessidade. A questão aqui, primeiramente, quando a gente lê a carta de Coríntios, a gente percebe isso, não é a imoralidade. Embora a imoralidade seja algo péssimo, mas é a mentalidade, a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito. A igreja de Corinto, os corintianos, eles eram assim. Eles operavam segundo a sabedoria humana e não a sabedoria de Deus. Como você tem operado? Sob qual sabedoria? Sabedoria humana ou a sabedoria de Deus? Qual é a sabedoria que tem ditado a sua vida? Reflita. Essa pergunta você vai levar para casa para refletir. E o que acontece com a gente quando nós somos dominados pela natureza humana? Volta lá em Romanos 8. Primeira coisa que acontece é morte. Morte eterna e espiritual. Paulo fala lá. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em
morte. Segundo coisa que acontece quando eu deixo a natureza humana reinar: inimizade com Deus. Eu penso que eu sou amigo de Deus, mas eu não sou. Romanos 8:7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Resultado de ser dominado pela natureza humana: desobediência. Por mais que você queira, você não consegue obedecer a Deus. Por mais que você tente, as melhores tentativas das coisas que a gente faz são manchadas pelo nosso orgulho, pelo nosso interesse. Por mais que a gente tente agradar, o resultado da natureza humana é desagrado a Deus. Lá no versículo 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Você pode estar aqui, você pode estar agradando o pastor do seu líder de célula. Ai, ele é tão lindo. Mas, se você ainda é dominado pela natureza humana, você não consegue agradar a Deus. Pode ter frequência completa lá no G100. Frequência completa no discipulado. Falar que está orando, fazendo um monte de coisa. Mas, se você não deixar ser submetido pela natureza do alto, você não vai agradar ao Senhor Jesus. E por último, não pertencimento à família de Deus. Você vai ter crise frequente de identidade. Romanos 8:9 fala: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Nós precisamos nos lembrar que a nossa verdadeira identidade é de filho amado de Deus. Só que ela é só conferida pela habitação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem filiação. Não há pertencimento. Não há lar. Você não consegue enxergar Jesus como Deus como seu Pai. Jesus como Filho. Só que bom que Jesus veio e nos deu um novo jeito de pensar. Não é só coisa ruim, tá, gente? Tem coisa boa. Através do Espírito Santo, o nosso controle passa a ser do Espírito Santo. Quantos querem entregar o controle da vida para o Espírito Santo? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele molda, nos dá nova forma aos nossos pensamentos. Nós passamos a agradar e querer agradar o Espírito. Pela vida no Espírito, embora a natureza humana permaneça aí, embora a natureza humana ainda esteja aí falando com você, tentando te conduzir, você não precisa fazer o que ela pede. Nós não temos que fazer nada do que a natureza humana diz, o que a carne diz. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Jesus veio, levantou-se aos céus, foi para os céus e deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo está presente na sua vida. Isso é uma realidade e você precisa buscar isso, entender isso. Pela vida do Espírito Santo, nós somos guiados. A vida no Espírito Santo, ela não elimina a possibilidade do pecar, mas ela nos dá poder e autoridade de não pecar, de falar não. E a solução para nós vencermos o pecado é uma mente renovada pelo Espírito Santo nas verdades do Evangelho e na nossa nova identidade em Cristo Jesus, na nova certidão de nascimento. Eu vou falar alguma coisinha óbvia.
Pensar nas coisas do Espírito é ter nossas ambições e o foco da nossa mente alinhado com o que o Espírito deseja. Não é mais minhas vontades. Não é mais o que eu preciso lá na minha casa. Não é mais os meus pedidos de oração, mas é a vontade do Espírito Santo. Ter uma nova vida faz com que o Espírito ganhe o controle. Se de fato eu nasci de novo, eu não controlo mais nada. Eu passo a pensar o que eu preciso fazer para agradar o Espírito Santo. Quando você está diante de uma situação difícil, quando você está diante de uma situação de confronto, de uma situação que você não gosta, você consegue focalizar a sua mente em o que eu preciso fazer diante dessa situação para agradar o Espírito Santo. A mente cheia do Espírito Santo se deleita nos preceitos do Senhor, na lei do Senhor. As coisas do Espírito são os próprios desejos de Deus. A gente precisa entender que tudo isso aqui que eu estou falando, a obra do Espírito Santo, não se trata de esforço, mas de deixar o Espírito Santo ditar as regras. É colocar na sua oração, Senhor, eu não consigo fazer nada disso, mas uma coisa eu quero fazer. Eu quero colocar a minha vida à disposição do Espírito. Eu quero ter sensibilidade de todas as vezes o Senhor me confrontar e eu lembrar, nossa, Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Então eu preciso fazer as coisas certas, as coisas diferentes. Se a gente mudar a nossa mentalidade, o nosso coração será transformado. Abra lá em Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Você precisa deixar o Espírito Santo mudar a sua forma de pensar. Você está deixando o Espírito Santo mudar a sua forma de pensar? Ou você está, não vou fazer. Ele que se esforce mais para me convencer. Coloque a sua vida à disposição do Espírito Santo. Nossas preocupações agora devem ser voltadas com as coisas que preocupam o Espírito Santo. E o que preocupa o Espírito Santo? O Espírito Santo está preocupado com as verdades que estão aqui no Evangelho. E Ele quer que a gente use o Evangelho como a lente para ver a vida. O Espírito Santo nos dá um novo óculos, um novo grau, que a gente vê como Cristo vê as coisas. A gente passa a ver as pessoas como Cristo vê. Sabe aquela pessoa que te dá trabalho, muito trabalho? Você tem essa pessoa? Eu tenho essa pessoa. E aí, eu tenho que olhar ela como Cristo vê. Todos nós temos essa pessoa. E aí a gente precisa exercitar, olhar essa pessoa como Cristo vê. E aí a gente passa a amar, a entender a situação que ela está vivendo. Viver e se preocupar com as coisas do Espírito. Então agora eu vou me preocupar, pensar só em anjos, nuvens, o dia todo. A preocupação do Espírito Santo não é essa. É você ser um com Ele. Nós oramos hoje, na oração, em unidade, ser um. A oração de Cristo foi que eles consigam ser um assim como eu sou com o Pai. A preocupação do Espírito Santo é você ser amigo dele. É você meditar na sabedoria, no poder de Deus, para até mesmo nas dificuldades você ser moldado à imagem de Cristo. Romanos 8, 28 fala disso.
A gente nem leu esse pedaço, mas... Pois, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O resultado de uma mente voltada para o Espírito é vida. E que tipo de vida? A vida do Filho, a vida de Jesus. Você passa a ter a vida de Jesus. E aí você consegue ter a autoridade que ele tem. E o resultado de uma mente voltada para o Espírito é paz. Paz que excede todo entendimento. Quando nós temos essa vida no Espírito, nós não precisamos ter medo. Nós sabemos que nós temos uma nova filiação, um novo DNA. Deus reprogramou o seu DNA quando você decidiu ter essa nova vida no Espírito. E a sua mente é renovada. Você passa a ser otimista. Sabe esse reclamão que existe aí? Acabou. Já era, não existe mais, viu, Madá? Não existe mais. E aí a gente está preocupado, sabe em quê? Em glorificar a Jesus. Em dar glória a Jesus. Eu faço isso e isso daqui vai glorificar ao nome do meu Rei. Porque essa é a missão do Espírito Santo. Ter uma vida no Espírito mentaliza a nossa mente de que, de fato, nós somos filhos do Abba Pai. Essa transformação que causa. Transformação de identidade. A nova mentalidade nos liberta da psicologia, do escravo, do servo, e nos introduz na psicologia do filho. Sabe qual é a preocupação do escravo? Evitar punição. E às vezes a gente vive anos na igreja, vive anos servindo o Senhor, e só pensando, eu estou livre da condenação eterna. Mas eu não entendi qual é a minha identidade, a identidade de filho. E aí a minha preocupação quando eu entendo minha identidade de filho eu estou preocupado em desfrutar da minha relação com meu pai. De estar com ele, de honrar tudo aquilo que ele fez por mim. Uma vida no Espírito, ela nos fortalece e direciona sobre o que nós devemos orar. Está lá em Romanos 8, 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não pode ser expresso em palavras. Nós passamos a orar, só que a orar de fato à vontade de Deus. Quando eu busco orar, busco ter uma vida no ritmo do Espírito, Ele ditando as regras, eu realmente oro à vontade de Deus. Pois a vida no Espírito, ela nos dá um acesso. Sabe qual acesso que ela nos dá? Ao coração de Deus. Deus, Ele abre o coração para a gente, para falar aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer realizar, aquilo que Ele quer cumprir. Ele nos mostra qual é o nosso chamado. A vida no ritmo do Espírito diz para nós que Ele está intercedendo de noite, noite e dia por nós. Porque a vida no Espírito desarma e Ele consegue acessar as motivações do nosso coração. Ele sabe o que está doendo. Ele sabe o que está desarranjado no nosso coração. Porque eu abri e me coloquei à disposição para Ele fazer o que Ele quiser. O próprio Espírito fala por você quando você ora. Sabe aquele seu gemido? Sabe aquela sua lágrima? Sabe aquela sua angústia que você não consegue verbalizar? O Espírito Santo, ele pega tudo isso e ele leva ao Pai. Ele entende a confusão que está no seu coração. Muito melhor do que você. O Espírito Santo é a melhor coisa que você leva quando você está diante do Pai para orar.
Porque Ele conhece muito, muito bem o seu coração. É como se o Espírito Santo chegasse lá, diante do Pai e falasse: Pai, eu sei o que Ele realmente quer tentar te dizer. Eu sei realmente o que Ele precisa. É isso aqui. E aí Jesus, Deus Pai, ouve e realiza. E aí a gente tem milagres para testemunhar. Quando a gente vive pelo Espírito dessa forma, a gente consegue ouvir a voz de Deus, consegue entender a nossa identidade e a gente ouve o Espírito falar. Lembre-se, você tem pai. Você tem um pai. Lembre-se que você tem um pai que não poupou o próprio filho. Ele não vai lhe dar coisas simples. Ele cuida dos lírios do campo. Confie nele porque ele é o Deus provedor. Busque primeiro a ele porque ele vai cuidar de você. E aí o resultado dessa vida no Espírito é o quê? Confiança, dependência e paz. Mesmo nas incertezas. E finalmente, irmãos, o resultado mais sublime de uma vida no Espírito é este. Mesmo no dia que você se sentir fraco. Talvez é isso que você está vivendo agora. Você está se sentindo fraco, confuso, não consegue lutar, não consegue pensar, alinhar as ideias, está quebrado demais, mas uma vida no Espírito nos proporciona algo. Você não está sozinho. Ele se importa com você. Ele está com você. Ele te acompanha. Ele chora com você. Ele traduz tudo aquilo que você está sentindo. E ele sempre diz: eu estou aqui do seu lado. Eu vou te acompanhar. Nós vamos superar o deserto. O deserto não é o seu lugar. E a vida do Espírito, por fim, ela nos capacita a viver a predestinação de ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Isso daqui está lá em Romanos 8, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. O alvo final não é apenas te tirar do inferno, te levar para o céu, mas tirar o inferno de dentro de você. Talvez você já falou, o inferno é aqui, o inferno é a minha vida. Só que Deus te colocou o caráter do céu, a vida do céu, a filiação do céu, de filho de Deus, o caráter de Cristo. Ele tirou o seu caráter imundo, podre da natureza humana e te deu o caráter de Cristo. Deus te olha como Ele olha Jesus. Da mesma maneira, com o mesmo afeto, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que Ele olha para você. Que Ele olha para Jesus, Ele olha para você. E Ele olha para mim. A vida no Espírito não é um conjunto de regras. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Quem vive pelo Espírito vive para agradar a Deus, não se importa com regras. Se importa com o relacionamento. Em agradar ao Pai. E se a gente conseguir viver isso, sabe qual vai ser a nossa ambição? Será agradar ao nosso Deus. Será honrar o nosso Deus. Será contemplar Ele dia e noite, noite e dia. Essa é a mudança que vai gerar no nosso coração. Viva no ritmo do Espírito. Você pode ficar em pé aí no seu lugar? Se você continuar lendo Romanos 8, a segunda parte, a parte final desse trecho, ele nos leva a
ter a consciência de que essa vida, essa ambição de agradar ao Senhor, sedimenta no nosso coração de que nada pode nos separar desse intenso amor de Deus sobre as nossas vidas. Que aflição nenhuma, que necessidade nenhuma é capaz de nos separar da nossa ambição, do nosso desejo de honrá-lo, de agradá-lo, de contemplá-lo. Coloque as mãos no seu coração aí. Comece a dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Senhor Jesus, Espírito Santo, não há outro incomparável. Não há outro que eu deva me desesperar mais, que eu deva desejar mais. Diga para Ele: Jesus, Espírito Santo, reina sobre o meu coração. Espírito Santo, toma a minha vida. Espírito Santo, eu quero diminuir para que Tu cresças, para que a minha mente seja renovada, para que a minha mente seja transformada e eu possa desfrutar da casa do Pai. E eu possa ter ações que me levem ao compromisso de ansiar, fazer a vontade do Pai. O compromisso de agradá-lo, de honrá-lo, de amá-lo. Espírito Santo, quero conhecer-te mais. Espírito Santo, quero desejar mais. Diga para Ele: Espírito Santo, eu entrego a minha vida. Espírito Santo, eu estou aqui mais uma vez diante de Ti pedindo: Espírito Santo, renova-me, renova a minha vida, renova a minha vida, renova a minha mente. Espírito Santo, nós não precisamos mentir, porque diante de Ti as intenções do nosso coração se revelam, as nossas vontades se revelam, mas nós estamos aqui diante de Ti, pedindo: coloque a Tua luz sobre nós, para que nós sejamos de fato apaixonados pela Tua palavra, apaixonados pelo Evangelho, que as pessoas possam ver sobre nós uma alteração completa na maneira de agir, na maneira de tratar. Não há escravidão mais entre nós. O Espírito Santo nos libertou, o Espírito Santo nos livrou. Tu és tão bom, Espírito Santo. Enche-nos, enche-nos, Espírito de Deus. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque o Espírito está sobre nós. Queremos Te agradar, Jesus. Queremos Te agradar, Jesus. Continue orando aí no seu lugar. Continue falando com o Espírito Santo. Deixe Ele falar ao seu coração. A qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado,
até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Você pode fazer algo, procurar uma pessoa, homem com homem, mulher com mulher, dar um abraço de cura aí, falar para essa pessoa: você pode experimentar do Espírito Santo, você pode viver o Espírito na sua vida. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amém. Nós vamos sair agora para as nossas casas, para viver a nossa vida. Essa palavra, ela precisa solidificar. Nós precisamos sair daqui vivendo pelo Espírito Santo. Quero orar para nos liberar para ir para casa nesse sentido. Senhor Jesus, abençoe nosso resto de final de semana, os dias que nós vamos enfrentar. Que o Senhor possa nos levar em segurança e que a partir de agora a nossa vida seja uma vida no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o